como ativar o arquétipo da sereia. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gleicia. Se você chegou aqui, é nova, caiu aqui de paraquedas. Bom, aqui eu conto as minhas experiências, falo sobre lado luz, lado sombra, venho trazer a minha opinião com relação aos arquétipos. E se você faz ativação de arquétipos, gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a você a se inscrever e a curtir esse vídeo também. E eu já tenho vários vídeos aqui no canal, se você quiser dar uma maratonada, dar uma olhada, fique à vontade, tá? Bom, gente, para ativar o arquétipo da sereia, né? Como ativar o arquétipo da sereia, esse ponto aqui, ele é essencial, mas ele também vale para a ativação de outros arquétipos, tá? Que é respeitar a natureza elemental de cada pessoa, tá? No caso, você respeitar a sua própria natureza elemental para não gerar nenhum desequilíbrio psíquico, tá? Porque a sereia, e já vou explicar por quê, tá? A sereia, ela é um arquétipo puramente do elemento água, né? Ligado às emoções profundas, ao inconsciente e à sensibilidade e ao transbordo emocional, tá? Então, se a pessoa, né, no caso, se você deseja ativar o arquétipo da sereia e você já possui mapa astral, se você já fez o seu mapa astral e você já viu que você tem bastante elemento água, muitos planetas ali em Câncer, Escorpião ou Peixes, né? Se você já tem essa inclinação natural ao sentimentalismo, a uma possível oscilação de humor e a vulnerabilidade emocional, então no seu caso, né, para as pessoas, no caso de modo geral, ativar o arquétipo usando imagens aí da sereia diretamente na água, no mar ou com forte apelo aí líquido, né? É um erro, não é interessante você fazer isso, porque isso vai amplificar o excesso de água, gerando aí uma certa melancolia, uma dependência emocional, uma sensação de afogamento nas próprias emoções. É como se você ficasse moldável a toda a situação, você tá entendendo? Então, esse ponto aqui de como você ativar o arquétipo da sereia, ele é bem importante você prestar atenção no seu mapa astrológico ali para ver se você já tem muito elemento água no seu mapa, tá? E o que acontece? Essa estratégia, para quem tem muita água no mapa, é interessante você escolher a imagem da sereia que seja numa rocha, na areia ou sob a luz do sol, porque essa transição de elemento para elemento mais firme, mais quente, no caso, terra e fogo, ancora a energia da sereia, né, para a realidade prática, trazendo aí uma certa estabilidade, e aí você vai ter mais poder de realização, né, sem perder o magnetismo, sem perder toda a parte maravilhosa do arquétipo da sereia, tá? Então essa é uma forma de como ativar o arquétipo da sereia que merece um pouquinho de atenção aí. Você, antes de ativar ela, você olhar o seu mapa astrológico, ver aí se você tem muita água, né? Se você já tem muito desse elemento, toma um pouco de cuidado, não é que você não pode ativar, mas aí você tenha mais cautela na hora de você escolher a imagem, tá? E outra forma de como você ativar o arquétipo da sereia é você fazer o uso de mantras visuais, né, no dia a dia, que é a ancoragem através do celular. Então você muda o papel de parede do celular, do computador, para uma imagem escolhida, né, respeitando ali a regra do seu mapa astrológico, né? Porque cada vez que você for olhar para a tela do celular ao longo do dia, isso funciona como um gatilho visual instantâneo que relembra o cérebro de agir sobre a frequência desse arquétipo, tá? E outra forma, né, de como você ativar esse arquétipo, né, você pode fazer bioquineses, tá? Que é ativação por ondas cerebrais, que é bioquineses e subliminares. Que é o que? A bioquineses e os áudios subliminares são ferramentas diretas para reprogramar o subconsciente com a frequência da sereia. Então, a orientação prática é ouvir, né, os áudios com frequências de onda teta ou alfa, que são combinadas com sons ali de oceano, afirmações ocultas antes de dormir logo que você for dormir ou assim que você acorda, tá? Porque nesses momentos o cérebro ele fica mais receptivo para poder absorver os comandos de magnetismo, de sensualidade, poder de atração. Então, sem os barulhos externos ali, sem você racionalizar tudo, então fica mais fácil
essa ativação do arquétipo, tá? Então, assim, no caso aqui, para quem tem um pouco o excesso de água no mapa, o ideal é você ouvir esses áudios, né, de bioquineses que se misturem, que misturem os sons de água com batidas bineurais, mais aterradas, evitando ali um certo transe profundamente melancólico, tá? Eu aqui no caso, tá? Se por acaso você tiver muito o excesso de água e você já escolheu o arquétipo, a imagem desse arquétipo, você não ativar, não ouvir essas bioquineses, tá? Eu acredito que fica muito mais interessante você fazer uma meditação guiada, uma ativação guiada, que é mais interessante, tá? E falando em meditação, né, uma das formas aí, né, de como você ativar o arquétipo aí da sereia é a meditação e a conexão profunda e visualização guiada, tá? Então, uma prática ali diária de 5 a 10 minutos de visualização criativa para poder ancorar essa energia do arquétipo da sereia no corpo, tá? Então, é interessante você pelo menos tirar uns minutinhos ali. Ah, Glécia, eu não tenho tempo para poder fazer isso, né? Como é que eu faço? Precisa de tempo? O que você pode fazer, né? Se você estiver indo para o trabalho, coloca os fones de ouvido ali, uns 5 minutinhos ali ouvindo, né? Você tentar se concentrar ali. E se você já puder, tira uns 10 minutos ali para você fechar os olhos, se visualizar mergulhando nas águas, calmas. Entende? O importante é você se conectar de alguma maneira ali, tá? E na meditação, você pode visualizar a sua própria energia ali brilhando em tons de azul turquesa, ou prata, para você sentir ali o poder de controle sobre o ambiente ao seu redor. E também, né, para quem tem muita água no mapa, né, que é outro ponto importante aqui, que a gente tem que se atentar a esse detalhe, porque é muito importante, tá, gente? Porque você não focar muito na sereia mergulhando, emergindo, né, na água, mas coloca, imagina a sereia sentada numa rocha, na areia, ela sentada ali na rocha, mexendo nos cabelos dela, né, sentada ali no sol para aquecer o corpo, enfim, eu acredito que é uma das formas de como você ativar esse arquétipo, tá? E outra forma de como você ativar o arquétipo da sereia é você criar um ritual do banho, tá? Porque assim, a água ela é um condutor natural desse arquétipo, tá? Então, por isso, o momento do banho você pode transformar num meio de ritual de ativação, tá? Você usar um banho ali de ervas aromáticos, sabe? Talvez ferver uma água com uma canela ali, né? Para magnetizar o calor ali, jasmim com rosa, sedução, conexão feminina, algumas gotas de essência de marinha ou algas ali no banho, ou simplesmente na hora que você for tomar banho, que você estiver lá no seu momento terapêutico ali, você não tomar o banho com pressa, que isso já vai fazer você se conectar aí com esse arquétipo, tá? E na hora, na questão, se por acaso você se interessar em fazer o banho aí com essas ervas que eu falei para vocês, o interessante é fazer o pescoço para baixo, mentalizando que a sua pele está absorvendo brilho, que a sua pele está absorvendo mistério, poder de atração natural, entendeu? Então, no caso aqui da sereia, esses momentos que você cria e faz um ritual, que você faz devagar ali, automaticamente te conecta com a energia dela, ativa a energia dela aí em você, tá? E também tem a prática do espelho aqui, tá? São opções que eu tô deixando aqui para vocês de como ativar esse arquétipo, tá? Que é você olhar diretamente aí nos seus próprios olhos, diante do espelho, sustentando um olhar ali por alguns minutos que quebra a timidez de você se olhar nos olhos ali, entendeu? Essa timidez interna. E talvez também você pode repetir afirmações direcionadas à energia da sereia, como eu sou o prêmio, eu atraio o que eu quero apenas com a minha presença, eu sou mistério, sabe? As afirmações desses arquétipos é você pegar o que eles têm de melhor e fazer frases ali com as qualidades dele, com a luz dele. Eu sou magnética, eu chamo atenção aonde eu passo, eu tenho brilho natural.
Você tá entendendo? Eu sou merecedora de receber coisas boas. Então, você pegar os pontos positivos do arquétipo e fazer essas frases. Você mesmo pode criar suas frases, e se por acaso não, você pode... Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, que é as afirmações, é uma meditação não, é uma ativação guiada desse arquétipo, tá? Tá aqui que eu vou deixar no final do vídeo, tá? Se você quiser, vai potencializar aí a ativação do arquétipo, tá? E essa prática, ela também treina você para sustentar o magnetismo no olhar quando você estiver interagindo com outras pessoas, tá? Porque uma das coisas que eu percebi na ativação desse arquétipo é que quando a gente conversa olho no olho com a pessoa, isso te deixa mais magnética, compreende? É um olho no olho, um contato visual ali que você precisa treinar se por acaso você não tem essa prática, às vezes, de conversar olho no olho, tem uma certa timidez. Esse arquétipo, fazer esse exercício vai te ajudar também, tá? Bom, gente, essas são aí algumas formas de como ativar o arquétipo da sereia. Você não precisa fazer todas elas se você não se sentir confortável. Escolha algumas formas aí de como você ativar. E aí veja qual você se sente melhor aí e faça, tá? Mas é muito importante aquela primeira dica que eu dei lá, de você escolher a imagem direitinho, mas antes você vê o seu mapa astrológico, ver se você tem muita água, se você tem pouca água, porque isso faz toda a diferença e eu já testei aqui, realmente faz muita diferença, tá? E a imagem que você escolher, é que você se sinta mais confortável, a que você se sinta bem olhando para ela. Também não adianta escolher uma imagem e não se sentir confortável, não se sentir bem ao olhar para a tela do celular, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!